Obrigado, pastor Cleiton. Vamos continuar aqui olhando para o texto de Hebreus. Só uma coisa que eu queria destacar agora aqui é... Hoje nós estamos vendo como certas expectativas estão associadas aos gentios, ok? Amanhã nós vamos falar mais claramente sobre a relação entre igreja e Israel. Então amanhã a gente vai tentar delimitar melhor se há distinção ou se não há. Então a gente vai discutir isso amanhã. Hoje eu estou tentando mostrar como certas promessas referentes aos gentios no Antigo Testamento começam a ser desfrutadas no presente, embora aguardem cumprimento futuro. Tá? E essa é a principal distinção, eu diria, de um continuista para um descontinuista. O continuista, ele tende a projetar a leitura do Novo Testamento ao Antigo. O descontinuista tenta ver o progresso da revelação começando no Antigo Testamento e, consequentemente, lidando com aquele que seria o sentido mais natural para os leitores originais. Na quinta-feira, nós vamos falar sobre o uso do Antigo e do Novo Testamento. Eu vou tentar mostrar ali a principal distinção de um continuista para um descontinuista, especialmente em como os autores do Novo Testamento lidaram com o Antigo Testamento. Um descontinuista vai perceber que, embora haja aplicações e implicações de certas promessas do Antigo Testamento para hoje, a gente não pode roubar do autor original ou dos leitores originais a capacidade ou a condição de compreender o sentido do texto. Só um exemplo. Aqui eu estou fazendo uma breve introdução, estou só jogando, riscando, jogando fogo, vocês vejam o que vocês fazem com isso daí. Mas a gente vai conversar amanhã sobre a Igreja de Israel e na quinta sobre essa interpretação. Mas só para vocês pensarem um pouquinho, colocar uma pulga atrás da orelha de vocês. Dr. Bruce Waltke, por exemplo, quando ele lida com Salmo capítulo 2, ele tende a ver as promessas ali referentes a Jerusalém ou a terra como basicamente espirituais. Não mais a terra física de Israel, mas um momento futuro, um local futuro, eterno, em que os crentes estarão com Deus. Qual que é o grande, que ele vai chamar de terra celestial, ou Jerusalém celestial? Qual é a minha grande dificuldade com essa leitura? É que se eu digo que a Jerusalém ali mencionada é basicamente uma Jerusalém celestial, não tem ligação direta com a Jerusalém terrena, eu roubo, ou deixa eu usar uma palavra mais leve, eu tiro dos destinatários originais e até mesmo do autor original a compreensão de sentido do texto. Eu estou basicamente dizendo que essas pessoas que ouviram esse texto, que entenderam que era uma Jerusalém física, terrena, porque eles iam ali adorar a Deus, a Jerusalém era o centro de adoração a Deus, não era aquilo que eles estavam pensando, era uma outra coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, e o Waltke diz isso, eu vou falar sobre isso na quinta-feira e vou tentar responder algumas questões que ele toca. Quando ele diz que o sentido do texto do Antigo Testamento vai sendo desvelado até ser plenamente apresentado no Novo Testamento, ele está dizendo que o sentido está no Novo. Não no Antigo, quando as palavras foram escritas. Então, essa dissociação do sentido com o processo de produção, ou o tempo da produção, me parece bastante preocupante. Porque eu tiro o sentido do autor original e basicamente coloco o sentido nos leitores. São os leitores a que vão atribuir qual o sentido do texto. Eu acho pouco provável, na verdade o Waltke não me convenceu, de que os autores do Novo Testamento é que desvendam o sentido que estava no Antigo.
Eu entendo que os autores do Novo Testamento lidam com o sentido que já estava lá no Antigo Testamento, e eles percebem certas implicações ou certas referências se cumprindo hoje, mas não anulam o sentido de lá e nem a referência futura que está contida naquele texto, ok? Uma breve introdução, a gente vai conversar sobre isso na quinta-feira. A minha dissertação de mestrado no Palavra da Vida tratou um pouco sobre esse tema, então era um pouco das citações do Deuteronômio, Hebreu e Ageu em Hebreus 12. A gente teve que discutir essa questão de sentido, significância, sentido, referência, que é uma questão importante para se conversar. Mas deixa isso para quinta, não vou adiantar o tema de quinta, vamos falar sobre o que foi preparado para hoje. Então, estamos falando sobre os gentios, estamos falando da nova aliança já sendo confirmada ou inaugurada no Novo Testamento. Olha só o que diz Hebreus capítulo 10. Vocês estão vendo que a gente está percorrendo o livro de Hebreus. Em Hebreus 10, de 11 a 18, o perdão de pecados obtido de modo definitivo pelo sacrifício de Jesus é visto como cumprimento da promessa da nova aliança, tornando desnecessários os sacrifícios da antiga aliança. Então, o autor de Hebreus vai identificar aqui já um cumprimento daquelas promessas de Jeremias, de novo, indicando a inauguração da nova aliança. Olha aí, primeiramente o versículo 11. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Aí o 12, olha o contraponto da antiga aliança, o sacerdote do antigo sistema mosaico, com o 12. Mas quando este sacerdote, Jesus Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, perceba, ele reconhece no sangue de Jesus, no sacrifício de Jesus, uma substituição dos antigos sacrifícios. Eles não são mais necessários, eles fazem parte de um período que já não mais vigora. O que vigora agora é o sacrifício oferecido por Jesus de uma vez para sempre na nova aliança. E que, como nós sabemos que o autor de Hebreus está ligando o sacrifício de Jesus oferecido de uma vez para sempre com a nova aliança? Ora, pela citação que ele faz a partir do versículo 15 até o 17. Ele menciona Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, lá no versículo 16. Porei as minhas leis em seu coração e escreverei em sua mente. Aí no 17 ele fala, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então, o autor de Hebreus, citando Jeremias 31, diz, o sacrifício de Jesus inaugura o período de nova aliança, onde há perdão definitivo dos nossos pecados. Aquilo que Deus havia prometido de não se lembrar mais dos nossos pecados e nos perdoar de maneira completa, aquilo que os antigos sacrifícios eram incapazes de alcançar, o sacrifício de Jesus alcançou por nós e para nós. Por fim, por que o sacrifício de Jesus inaugura a nova aliança? Olha só o capítulo 13, versículo 20. Aí você vai ter que andar um pouquinho também comigo, porque eu não coloquei aí na projeção. Olha só Hebreus 13, 20. Diz assim, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, ok? Ele está aqui se referindo a uma expressão que vai aparecer, por exemplo, lá em Isaías, está aí na Septuaginta, né? Isaías 55, 3, Jeremias 32, 40. Essa aliança eterna, paralela à ideia de nova aliança. Jeremias chama de nova aliança, Isaías vai chamar de aliança eterna, Ezequiel vai chamar de aliança de paz, mas sempre o mesmo tipo de aliança, referindo-se ao futuro, com bênçãos espirituais e materiais. Olha só,
13 e 20. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, o versículo 21. Os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. O que eu quero destacar para vocês aqui? Que a base da ressurreição de Jesus, aquilo que fundamenta o voltar à vida de Jesus, é o que ele chama aqui de sangue da aliança eterna. Percebe que o Deus da paz, com base no sangue da aliança eterna, trouxe Jesus de volta aos vivos, né? Trouxe Jesus de volta dos mortos. Então, o que o autor de Hebreus está nos dizendo é que o sangue da aliança, ou seja, o sacrifício na cruz, antecipa a ressurreição, indicando para nós que essa aliança já está em vigor, que ela já está em operação, que esse sangue já foi derramado na morte de Cristo, e que a ressurreição é a confirmação dessa aliança que foi ali mediada por meio de Cristo Jesus, ok? Então a aliança, o sangue da aliança eterna precede a ressurreição. Se é o sangue da aliança eterna, então essa aliança já está em vigor. Ela já foi inaugurada. Ok? Quais observações iniciais que a gente precisa fazer? Poxa, observações iniciais, né? Já estamos na segunda parte, ele chama isso daí de observações iniciais. Pois é, fiquem tranquilos que a gente vai parar no horário, mas eu quero só observar alguns pontos aqui. Primeiro, a ratificação, ou a confirmação da nova aliança, ou inauguração da nova aliança, não exige que todos os aspectos dessa aliança estejam atualmente em vigor. O que eu quero dizer com isso? Que algumas expectativas e promessas podem aguardar um momento futuro. O fato de Jesus ter inaugurado, por meio do seu sacrifício, a aliança eterna, não significa que todas as bênçãos dessa aliança eterna já estejam sendo aplicadas ao povo de Deus. Elas podem aguardar um momento mais para frente, um momento futuro. Por exemplo, quando Deus faz a sua aliança com Abraão, de posse da terra, de descendentes numerosos, essas bênçãos não se concretizam na vida de Abraão, nem mesmo na vida de Isaque. Essas bênçãos só vão se concretizar 400 anos depois que Israel desce para o Egito. E aí o povo é liberto de lá e levado para a terra da promessa. Ou seja, a confirmação, a ratificação de uma aliança não garante que as bênçãos e com as promessas vão ser experimentadas imediatamente. Elas podem aguardar um momento futuro, como ocorre na aliança abraâmica. Se nós pensarmos na própria aliança mosaica, Deus promete uma terra para Israel, que já tinha sido prometido com Abraão, mas que é confirmada agora na aliança de Moisés. Dá alguns mandamentos, algumas instruções. Aquela geração que estava no Sinai não entra na terra, não desfruta de todos os benefícios daquela aliança, experimenta a libertação do Egito, mas não experimenta a bênção de viver na terra da promessa. Quem vai experimentar aquilo será a próxima geração que vai conquistar, que vai conquistar Canaã junto com Josué. Então, o fato de nós estarmos desfrutando de aspectos espirituais da nova aliança não significa que os elementos materiais cessaram ou que eles não vão ocorrer. Significa que eles aguardam um momento futuro para serem derramados sobre a nação de Israel e sobre os gentios. Porque, como nós falamos aqui, há expectativas de que os gentios também se beneficiem dessas promessas socioeconômicas e políticas. Um outro ponto. A ratificação da nova aliança por meio do sacrifício de Jesus implica que a antiga aliança mosaica foi substituída e tornada inoperante. Então, a aliança mosaica não está mais em vigor. E, creio eu, não estará em vigor futuramente.
Ou seja, certos elementos de um reino histórico de Jesus, onde haverá um culto, em que se mencionam sacrifícios, eles estão fundamentados não na aliança com Moisés, eles estão fundamentados em promessas da nova aliança. E essa é uma questão que pega para todo descontinuista, né? Como é que você explica os sacrifícios lá de Ezequiel 40, 48? Não vou explicar isso para vocês agora, ok? Mas vamos tentar falar um pouco sobre isso no último dia, quando a gente falar sobre a lei. Eu quero tentar tocar em alguma coisa nesse sentido, explicar qual seria o sentido desse tipo de sacrifício, desse tipo de culto, que não é fácil. Essa é a nossa pedra no sapato. Já estou me identificando como mais descontinuista do que continuista, né? Mas essa é a grande pedra no sapato. É uma questão difícil de tratar, mas que pode ser explicada, creio eu, de maneira satisfatória. Depois a gente vai tocar um pouco nisso. Terceiro ponto. As passagens com referência explícita à nova aliança no Novo Testamento enfatizam aspectos espirituais. Nós já mencionamos isso, né? As duas citações que nós encontramos aqui em Hebreus, no capítulo 8 e no capítulo 10, mencionavam algo das promessas materiais, político-econômicas? Não, né? Mencionavam apenas os aspectos espirituais dessas promessas. O que nos diz, então, que as expectativas físico-materiais aguardam o momento futuro. Não há razão nenhuma para dizer que elas ainda não podem se cumprir. Por que eu diria que elas não podem se cumprir? Se o Novo Testamento nunca diz que elas ganharam um novo significado. Se o Novo Testamento não afirma que elas já foram substituídas pelas bênçãos espirituais. O Novo Testamento não faz isso. Então, aguardamos ainda uma concretização futura dessas promessas. Último ponto que eu quero destacar para vocês aqui. Alianças estão sujeitas a ampliações de elementos, não redução ou anulação de promessas. Ou seja, Deus pode prometer algo para Israel e ampliar essa promessa. Inclusive, ampliar os recipientes dessa promessa ou dessa aliança. Mas ele não pode fazer menos do que isso. É o que o Dr. Darrell Bock chama no livro dele, me parece que também está sendo traduzido, né? Boas Novas. É bom saber que livros de descontinuistas também estão sendo traduzidos para o português, porque a gente precisa, né? Pelo menos para conhecer melhor o outro lado, mesmo que você não concorde. Nesse livro do Darrell Bock, junto com Craig Blazing, ele vai chamar aquilo, esse tipo de interpretação, de hermenêutica complementar. Deus, ele pode, à medida que vai revelando a sua nova aliança até sancioná-la, ampliar os benefícios, ampliar os recipientes, mas ele não pode fazer menos do que ele já prometeu. Então ele pode, por exemplo, incluir os gentios nessa nova aliança. A gente vai falar sobre isso na sequência. Mas ele não pode anular as promessas materiais, porque isso seria menos do que ele prometeu. Incluir os gentios seria um desdobramento da revelação completa dessa nova aliança. Deixa eu dar um exemplo. Na própria aliança abraâmica, certas promessas, certas bênçãos vão sendo reveladas à medida que Deus vai se relacionando com Abraão. Então, aquelas promessas gerais, lá do capítulo 12, versículos de 1 a 3, começam a ganhar nuances mais específicas, em 12:7, depois no capítulo 13, no capítulo 15, você tem a delimitação da terra, claramente qual seria essa terra. No capítulo 22, a menção de que Israel dominaria sobre os seus inimigos. Então, embora Deus houvesse feito uma promessa lá atrás com Abraão, ele foi ampliando essa aliança. Ele não tirou partes da aliança, mas ele acrescentou. Ok? Mesma coisa, se a gente pensar, por exemplo, na ideia da aliança davídica.
Em 2 Samuel 7, esse domínio universal que a gente vê especialmente em Isaías 9, em outros textos proféticos, Miqueias, Amós 9, vão ficar mais claros e mais nítidos com o restante da revelação. Ok? Então a grande pergunta, Deus poderia incluir gentios nessa nova aliança feita com Israel? Poderia. Deus poderia deixar de cumprir certas expectativas político-econômicas ou de restauração à terra, questões geográficas? Ele pode deixar isso de lado e simplesmente cumprir o aspecto espiritual? Não pode, porque isso seria menos do que ele prometeu. Vamos supor que e isso eu vou depois citar mais para frente, mas vamos supor que eu diga para minha filha Catarina, está começando a fazer natação, o pai fica alegre. Hoje minha esposa mandou uma foto dela se preparando para natação, já de maiozinho, com a touquinha, né? A gente fica animado, ver que a filha está desenvolvendo e crescendo. Vamos supor que um dia eu dissesse para a Catarina, filha, hoje o papai vai com você para a natação, a gente vai nadar junto. E eu então estou levando a Catarina, coloco ela no carro, na sua cadeirinha, e a minha esposa vem junto e traz a Beatriz. E vamos rumo à natação da Catarina. Eu estou deixando de cumprir a minha promessa com a Catarina? Não. Eu estou acrescentando elementos a essa promessa? Estou. Minha esposa, eu não falei para a Catarina, vamos eu, você, mamãe e Beatriz. Eu falei, papai vai com você para a natação. O fato de eu incluir elementos nessa promessa não anula a promessa feita. Agora, se eu dissesse, Catarina, papai vai com você para a natação, e deixasse ela em casa e levasse a Beatriz, eu estou fazendo algo que está aquém daquilo que eu prometi. Ok? Então, descontinuístas enfatizam isso. Promessas ou aspectos da aliança podem ser ampliados, eles não podem ser reduzidos, porque isso implicaria da parte de Deus falha, implicaria da parte de Deus quebra na sua aliança. Ok. Então, entra a questão da igreja agora. A gente falou de gentios, expectativas de gentios no Antigo Testamento. Falamos que a nova aliança já foi inaugurada. E o que a igreja tem a ver com isso? A nova aliança tem alguma relação com a igreja? A igreja é apenas beneficiária das promessas, mas não tem aliança com Deus? A igreja tem uma aliança que é diferente daquela do povo de Israel? Então, a gente tem que se perguntar um pouquinho sobre esse relacionamento da igreja com a nova aliança. Amanhã, talvez você vai sair daqui perguntando, e Israel? Né? Você falou tanto de Israel no primeiro dia, agora está falando da igreja, da nova aliança cumprida. Cadê Israel? Está acontecendo alguma coisa com esse povo hoje? Amanhã nós vamos falar sobre Israel e igreja. Tá bom? Então, fique tranquilo que a gente vai chegar nesse ponto. Eu sei que a gente fica naquela expectativa, ainda mais porque cada palestra é um dia diferente, né? Então, a gente quer resolver tudo de uma vez, mas a gente vai resolvendo isso daí aos pouquinhos. Bom, o que nós temos que chama bastante atenção? Nós lemos no início, na primeira palestra, aqui na primeira parte da palestra, que Jesus disse que aquele sangue dele era o sangue da nova aliança. Em Lucas 22:20, ele vai pronunciar, ou vai colocar a frase, que é dado em favor de vós. Quando nós lemos essa expressão, que é dado em favor de vós, pode ficar a impressão de que Jesus está fazendo, ou está ratificando esse compromisso com Israel. Porque, afinal de contas, quem está naquela mesa ali com ele ceando são os seus discípulos que são judeus, que faziam parte da nação de Israel. Então pode-se ficar com a impressão de que a nova aliança continua restrita a esse grupo. Mas o ponto é que quando nós olhamos para os textos paralelos,
Mateus 26 e Lucas 14, fica nítida uma ampliação daquilo que parece ser mais restrito em Lucas 22. Tanto em Mateus 26, 28, quanto em Marcos 14, 24, o Senhor Jesus diz: este é o sangue da aliança. Ele não chama de nova, mas é óbvio que é nova porque é texto paralelo de Lucas que diz claramente nova aliança. Este é o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Olha, está aí. Porque isto é o meu sangue, eu tentei deixar um pouquinho literal aí, né? O da aliança, derramado em favor de muitos, para o quê? Remissão de pecados. Lembra qual era uma das promessas de Jeremias, da nova aliança? Perdão dos pecados. Eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Jesus, então, ele está indicando aqui que essa aliança, ou esse sangue da aliança, se relaciona não apenas com o povo de Israel, mas com muitos. E para entendermos esses muitos, você pode dizer assim, bom, mas esses muitos são a nação de Israel, são muitos judeus. É uma possibilidade. Mas nós temos que entender esses muitos à luz da revelação que nós temos no Antigo Testamento. Antes de olhar para essa revelação do Antigo Testamento, vale a pena a gente enfatizar aqui que em Mateus 26, 28, há uma expressão muito parecida, não é idêntica, mas a expressão conceitual é, tá? A ideia da expressão é igual, né? Quando ele diz assim para os discípulos, porque o filho do homem, expressão de Daniel, daquele rei que viria, que receberia autoridade da parte de Deus para reinar sobre os povos, né? O filho do homem se torna um servo sofredor, né, nos evangelhos. É muito interessante, porque o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ali Jesus já vai indicando para nós a conotação mais ampla do seu sacrifício e dos recipientes da aliança que aquele sacrifício ratifica, mostrando que o seu serviço não se limita apenas ao povo de Israel, mas aos muitos. Aqui, de certa forma, nós somos lembrados também daquelas passagens que nós lemos em Isaías 42 e 49, que claramente fala-se do servo do Senhor, né? E a ideia de servir muitos, cujo serviço não apenas é fazer mediação, ou ser mediador da aliança com o povo, com Israel, cujo serviço não é apenas restaurar as tribos de Jacó, mas é também ser luz para os gentios, né? Ou levar a salvação até as extremidades da terra. Então, esses muitos aqui já vai indicando uma conotação mais ampla. Mas há uma ligação com esse papel do servo mais explícita. O termo muitos, e aqui a maioria dos estudiosos do Novo Testamento tendem a concordar que há, em Mateus 26, 28 e em Marcos 14, uma alusão, uma referência muito forte a Isaías, finalzinho de Isaías 52 e 53 inteiro, que também fala-se do servo do Senhor, que é um servo sofredor ali. A gente não leu esse texto ainda. Mas veja o que diz o texto da Septuaginta aí, o texto grego, de Isaías 53, 5 e 12. Tá? Eu estou usando a Septuaginta aqui para observar algumas ligações de palavras semelhantes àquelas que aparecem em Mateus 26, 28. Diz assim: mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Olha lá Mateus 26, 28, né? Para a remissão de pecados. A disciplina ou o castigo, o texto grego diz literalmente disciplina, da nossa paz estava sobre ele. Ele mesmo carregou o pecado de muitos e foi entregue por causa da impiedade deles. Então, há aqui uma alusão a Isaías 53, na referência à remissão dos pecados. Esse servo morreria para carregar, levar embora a culpa dos pecados do povo de Israel. Mas não apenas pelos pecados do povo de Israel, ele também carregaria o pecado de muitos.
Como é que você sabe que esses muitos são gentios? Aí a gente precisa voltar um pouquinho mais. Em Isaías 52, que já faz parte desse trecho do servo, olha só o que diz o texto grego traduzido aí para vocês. Assim como muitos se admirarão contigo, falando do servo, portanto, muitas nações se espantarão com ele, e reis fecharão as duas, aqui esse duas está errado, tá bom? As suas bocas. Tá? Esse duas aí é uma inserção errada do escriba aqui, né? Se o escriba cometeu um erro, ok? Tem que corrigir lá. Texto massorético, né? Aqui a Septuaginta, corrigir a Septuaginta, não, o texto grego, né? As suas bocas. Mas veja, a ideia aqui é que esses muitos aqui incluem não apenas Israel, dos nossos pecados, lá no versículo 5 de Isaías 53, mas também as muitas nações que olharão para esse servo e ficarão espantadas diante daquilo que ele estará realizando. Um cara que não tem nada a ver com continuidade e descontinuidade, pelo menos no evangelicalismo ortodoxo, que é o Klaus Westermann, que é um baita estudioso do Antigo Testamento, mas que não é conservador. Ao analisar esse texto, ele diz, olha, isso daqui implica que o sacrifício do servo, ou a obra do servo, trará salvação para muitos, que são não apenas judeus, mas também gentios, pessoas de outras nações. Então, quando Jesus, em Mateus 26, 28, diz que o sangue da aliança está sendo confirmado ali, a aliança, e aquele sangue está sendo vertido para ratificá-la, ele diz respeito não apenas a Israel, mas também diz respeito aos gentios, a todas as pessoas. E aqui nós começamos a perceber aquilo que eu estava comentando há pouco tempo atrás. Aquela aliança feita com Israel, especificamente com Israel no Antigo Testamento, começa a ganhar um contorno mais amplo. Começa a ampliar os seus recipientes. Agora, não apenas Reino do Norte e Reino do Sul, casa de Judá e casa de Israel e casa de Jacó, mas também os gentios, os muitos que serão beneficiários do sangue do sacrifício de Jesus Cristo. Olha só o que o Rick Watts esteve no Brasil um tempo atrás, aí lá no Servo de Cristo falando. Ele diz, uma vez que Isaías 53, 12 e 13 se segue ao servo que é feito Hashem aqui é oferta pela culpa, tá? Ele poderia ter colocado oferta pela culpa, mas fica mais bonito, né? Falar feito Hashem. Então, muitos, fazendo referência ao texto da ceia, tá? Aqui ele está comentando Marcos 14, que é exatamente o mesmo texto de Mateus 26. Então, muitos parece ser uma referência àqueles que sejam de Jacó, Israel, sejam das nações, ao fazer a necessária confissão de pecados, né, remissão de pecados, que era o alvo do sangue, são incluídos entre os descendentes do servo. Aí a gente vai ter que lembrar lá de Isaías 53, que diz, olha, ele morreu sem deixar descendente algum. Aí, de repente, esse servo que morre sem deixar descendente nenhum, Deus o recompensa e agora ele vê a sua grande descendência, ou seja, aqueles que foram beneficiados pelo seu sacrifício por meio da morte. Ok? Então, o que o Rick Watts está dizendo aqui é que tanto Israel quanto as nações são beneficiados pelo perdão de pecados que esse servo traz prometido lá em Isaías 53 e cumprido nos evangelhos, especificamente indicados em Mateus 26 e Marcos capítulo 14. Ok, mas é só isso? Não é só isso. Jeremias 33, 23 a 26, que nós lemos ontem, né, dizia que a nova aliança é um desdobramento da aliança abraâmica e davídica, ou seja, não há uma anulação dessas alianças anteriores, até porque elas são perpétuas, mas há uma ampliação.
Então, se a aliança abraâmico-davídica, ou duas alianças, abraâmica e davídica, prometia terra, muitos descendentes, um rei da casa de Davi reinando sobre a nação, segurança na terra, a nova aliança amplia com os benefícios espirituais também. De tal modo que quando o Novo Testamento faz referência às promessas feitas a Abraão, o Novo Testamento está olhando para aquelas promessas de Abraão que são, ou que estão relacionadas à nova aliança. Quando nós vamos para Gálatas, capítulo 3, eu quero pedir que vocês abram lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. A partir do versículo 6. A gente vai ler dos versículos 6 a 8. Olha que interessante essa passagem, Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 8. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ele não diz que esses são Israel, nem que esses são judeus, são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Paulo usa Abraão aqui como modelo, como pai da fé, como padrão daquelas pessoas que são justificadas. Ele está citando lá Gênesis 15, 6, quando Abraão recebe a promessa de Deus de que teria uma numerosa descendência, ele crê em Deus e ele é justificado pela sua fé. O texto diz para nós, então, que há um povo espiritual que, assim como Abraão, é justificado pela fé. Só que esse povo espiritual não é, ou não substitui Israel, ou não é o novo Israel. Por quê? Porque quando Paulo diz que nós é que somos descendentes e somos beneficiados pelas promessas que Deus fez para Abraão, ele cita uma parte da promessa de Abraão. Em vez de falar assim, olha, nós recebemos a bênção de Abraão, porque Deus disse para Abraão, de ti farei uma grande nação. Ele não faz isso. Ele não diz que os gentios substituem a grande nação que Deus havia prometido para Abraão. Pelo contrário, ele cita a promessa que vocês têm aí. Em ti serão abençoadas todas as nações. O texto hebraico diz famílias da terra. Aí Paulo está em Gálatas 3, 6 a 8, identificando quem são essas famílias da terra, as nações. Lembra aquele jogo de palavras que eu mencionei entre gentios e nações, que na verdade muda-se nas traduções, mas é basicamente o mesmo termo hebraico e também o mesmo termo grego? Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui é que os gentios são justificados, ou as pessoas das nações são justificadas com base, não na promessa de que ele daria para Abraão uma grande nação, mas com base na promessa de que por meio de Abraão ele abençoaria as nações, os gentios. Eles continuam sendo as outras nações, eles continuam sendo gentios, que não substituem a grande nação que é prometida a Abraão, mas que se beneficiam de uma outra parte da promessa que indicava de que Abraão e o seu descendente, ou seus descendentes, seriam meio de bênção para os outros povos. Ok? Então, é muito significativo aqui, quando Paulo vai dizer que os gentios são beneficiados pelas promessas de Deus a Abraão, ele não cita parte da promessa que diz respeito a Israel, a grande nação, ou o descendente de Abraão, os descendentes de Abraão. Ele cita a parte que diz
que Abraão seria o mediador de bênção para as outras nações. Claro, mais ou menos, né? Mas o ponto básico aqui é indicar que esses gentios, embora sejam agora parte da família da fé e tenham um relacionamento com Deus, eles continuam sendo vistos no texto como gentios. Que assim como Abraão, que recebe a promessa de Deus, são justificados. A gente continua lendo um pouquinho mais. Olha só os versículos 13 e 14 aí de Gálatas 3. Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas 3, 13 e 14. Diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Chegasse ao novo Israel, não, chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Ou seja, o madeiro, a morte de Jesus no madeiro, na cruz, que selou a nova aliança, faz com que a bênção de Abraão alcance os gentios. Aquela promessa de abençoar todas as famílias da terra se concretiza em Jesus, que como descendente de Abraão por excelência, leva essa bênção para os gentios também. E qual é a bênção mencionada aqui? Promessa do Espírito. Perceba que Paulo está olhando para a aliança abraâmica, usando que outra aliança de lente para enxergar a aliança abraâmica aqui? A nova aliança. Qual que é a aliança que promete a bênção do Espírito? A nova aliança de Jeremias 31. Ela é um desdobramento da aliança abraâmica. Então, a ideia de abençoar as nações ocorre por meio da concessão do Espírito, por meio do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Ok? Então, já há o desfrute pela igreja da bênção, da promessa do Espírito feita na nova aliança, que é uma confirmação e ampliação da aliança abraâmica. Um outro ponto importante, até que horas é bom a gente ir, porque eu também não quero segurar, eu sei que tem gente que precisa retornar para cá. Mais 10 minutos a gente consegue? Tá bom, então mais 10 minutinhos. O Evangelho de Mateus, nesse sentido, ele é, para mim, ele é muito programático dessa ampliação de bênção e ampliação dos recipientes da aliança abraâmica. Se você olhar para Mateus capítulo 1, versículo 1, é bastante sugestivo o fato de que o autor aqui ele cite primeiro Jesus como descendente de Davi e depois como descendente de Abraão, numa ocasião em que ele vai citar uma lista genealógica, aqui onde ele vai começar com o mais antigo para o mais recente. Mas quando nós lemos Mateus capítulo 1, nós encontramos aí o versículo 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Opa, Davi, Abraão, acho que ontem eu lembro, acho que a gente comentar alguma coisa de aliança aí relacionada com eles, né? Parece que o que Mateus vai nos mostrar é uma ampliação, em que aquilo que vai ser ofertado, ou o evangelho do reino que será ofertado, que será pregado por Jesus, aponta primeiramente para o povo de Israel, e à medida que o evangelho se desdobra e nós chegamos na ressurreição, essa oferta do evangelho, essa proclamação do reino de Deus, também é feita aos gentios. Note primeiro que eu não estou falando de um plano B e nem de um plano A. Eu estou falando apenas que no plano de Deus, a oferta do reino, que é o reino do Jesus Cristo crucificado, e por meio desse Cristo termos acesso a Deus, agora, e futuramente, participarmos do reino físico terreno dele aqui. Vocês lembram de Paulo, muitas vezes, dizendo que o evangelho é o poder de Deus, primeiro para o
judeu, depois para o gentio. Existe uma ordem histórica no oferecimento do reino. Se nós andarmos aqui em Mateus, por isso que eu acho que ele começa com Davi, depois ele abre para Abraão, porque a promessa de abençoar as famílias da terra, ela é primariamente abraâmica. Olha só Mateus capítulo 10. E aí eu vou chegar onde está esse slide aí, tá bom? A gente vai chegar no ponto, mas eu quero mostrar para vocês um pouco desse desdobramento. Mateus 10, versículos de 5 a 7. Olha só. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Opa, mas é o mesmo termo para falar de nações. Ok? Lembra aquela ideia? Gentios e nações são a mesma coisa. Daí eu vou chegar lá em Mateus 28, né? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Então, perceba que essa comissão aqui, que é chamada de pequena comissão em Mateus, não se dirige às nações, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, dentro do Evangelho de Mateus, o reino ele é oferecido e ministrado primeiramente para Israel. Jesus se apresenta como filho do homem, que primeiramente é o servo sofredor. Ele não vai reinar de cara. Não é à toa que o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 10, vai dizer: olha, vocês estão pensando que eu vim trazer paz à terra? Vocês estão muito enganados. Eu vim trazer guerra, eu vim trazer conflito entre pai, filho, nora e sogra. Aquela expectativa da paz do reino de Deus terreno, Jesus está falando: não é agora que eu vou cumprir, não é nesse momento. Mas ele apresenta aos judeus a possibilidade de se beneficiarem das alianças espirituais do reino. Mateus 15, nós temos a cena daquela mulher Ciro-fenícia, que não era judia. Quando ela chega para Jesus e quer que ele resolva o problema da filha dela, o que ele fala? Olha, eu vim para Israel somente. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E Jesus acaba abençoando aquela mulher e respondendo à súplica dela ao ver a fé e a humildade que ela tinha. Mas no programa ministerial de Jesus, há o oferecimento do reino e a ministração do reino, do poder do reino de Deus, primeiramente aos judeus. À medida que o evangelho vai passando, nós percebemos que há uma ampliação da oferta desse reino. E é aí que nós chegamos em Mateus 28, 19. Os gentios, a quem o reino não deveria ser pregado no capítulo 10, agora são os recipientes da pregação. São os destinatários da pregação. Olha só Mateus 28, 19, você já sabe de cor, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, perceba que essa proclamação para os gentios ou para as nações está calcada, está baseada numa nova realidade, que é a realidade do versículo 18. No versículo 18, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa referência de Jesus aqui é uma clara indicação de que ele já recebeu do Pai o direito de reinar sobre céus e terra. Se ele já está reinando efetivamente ou não, é assunto para uma outra discussão. Mas aqui, claramente, quando ele fala toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus está fazendo alusão a um texto que é o texto de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que dizia a respeito ao Filho do Homem. Antes de ler esse texto, eu quero lembrar vocês, quando Jesus estava diante do sumo sacerdote, Caifás, e esse lhe perguntou: tu és o Filho de Deus? Qual foi a resposta que ele deu lá em Mateus 26, 63 e 64? Tu dizes, né? Ele falou: ó, e verás o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória.
Então ele está dizendo, eu sou aquele rei futuro que Deus havia prometido, que virá para reinar sobre céus e terra, e receberá do Pai autoridade sobre todos os reinos. E aqui, em Mateus 28, 18, ele continua a ligação com aquele texto de Mateus 7, 13 e 14. Olha, de Daniel, 7, 13 e 14. Olha só o que diz Daniel 7. Eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, expressão bastante usada por Jesus nos evangelhos, e dirigiu-se aos anciãos de dias, ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o quê? Domínio, ou autoridade, é o mesmo termo grego aí, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens, de todas as línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que Jesus está anunciando para os discípulos aqui é, a partir do momento da minha ressurreição, eu já fui instituído pelo Pai, como esse rei que tem autoridade, domínio sobre todos os povos e nações. É por isso que vocês têm que ir lá para as nações e dizer para as pessoas, submetam-se ao rei, reconheçam Cristo como rei. Esse reino ainda tem um aspecto futuro. Esse reino vai ser imposto futuramente. Mas Jesus já é rei por direito. E é pelo fato de Jesus ser rei de direito sobre todas as coisas, que somos encorajados e motivados a fazer discípulos de todas as nações. Saindo das ovelhas perdidas em Israel, em Mateus 10, e ampliando essa proclamação agora para todos os gentios. Amanhã a gente vai continuar tocando um pouco nesse tema e falando finalmente sobre Israel e igreja. Ok? Vamos orar? Terminarmos? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de olharmos para a Tua palavra e vermos o desdobrar da Tua aliança e das Tuas promessas ao longo da Bíblia, Pai. Muito obrigado porque Jesus é o sim das Tuas promessas. Nele todas as expectativas se cumprem, sejam na primeira vinda, sejam na segunda, aquelas que ainda não se cumpriram e que aguardam o futuro. Mas enquanto o Senhor Jesus não traz de maneira definitiva esse reino efetivo aqui na terra, Pai, que ao olharmos para as pessoas ao nosso redor, chamemos elas a se dobrarem diante do Rei, diante daquele que morreu na cruz do Calvário, selando a aliança eterna, e que ressuscitou pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito, e chama homens e mulheres a se dobrarem diante da autoridade dele. Aquele que já é rei por direito, aquele que já recebeu do Pai domínio sobre toda a nação, povo, tribo e língua. É o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.